Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Semana 2 desse PET 4, hein? Vamos falar sobre as minorias étnicas e a questão bem importante e bem atual dos refugiados. Tem sido um drama aí no mundo inteiro. Sai daí não, já estamos voltando. Pessoal, primeiro vamos entender o que são esses grupos minoritários. São grupos de pessoas que estão em situação de desvantagem social. Estão excluídos do poder político, econômico e social. É importante saber que quando falamos em minorias, não estamos nos referindo à quantidade de pessoas, tá? Pode ser grupos grandes, minoria no sentido deles estarem à parte, deles estarem separados, excluídos por qualquer que seja o motivo. Tem vários tipos aí de grupos minoritários. Vários motivos. Podem ser minorias étnicas, né? Raça, cor de pele, por exemplo, o caso dos negros, dos indígenas. As minorias podem ser religiosas, né? Porque, por exemplo, podem ser muçulmanos no meio de um país cristão, ou vice-versa. Então, são minorias nesse sentido. Podem ser minorias de acordo com a identidade de gênero, né? Por exemplo, LGBTQIA+, dentre outras minorias nesse sentido de gênero. E o que são os refugiados? São pessoas que estão fora do seu país, por causa de perseguição, né, por motivo de raça, religião, nacionalidade, por causa de política, muitos são expulsos do seu país ou têm que fugir para não morrer, para não sofrer algumas consequências por serem de outra opinião política, por participarem de grupos sociais e que não possam ou não querem voltar para casa. Então, alguns foram expulsos, outros saíram por vontade própria, porque senão iam sofrer muito. Então tem várias questões aí que envolvem os refugiados. Eles saem do seu país de origem por vários motivos. E em seus países a população de repente está passando por miséria, por alguma crise econômica, por alguma guerra, pelas perseguições que nós já mencionamos antes, religiosas, étnicas ou até mesmo política. Veja então que são muitos motivos que fazem a pessoa sair do seu país. Isso faz com que as pessoas queiram ou sejam obrigadas a deixar seu país e migrar para um outro em busca de melhores condições de vida. E por estarem aí apartados, né, separados dos interesses políticos, econômicos e sociais, é muito comum vermos essas minorias lutando, né, fazendo seus protestos, suas passeatas, lutando aí por seus direitos. É necessário que os governos, né, o poder público, desenvolvam políticas direcionadas a essas populações minoritárias, para que diminuam essas diferenças sociais, para que eles tenham mais acesso como a população em geral, buscando uma maior inclusão social. Existe no mundo atual alguns casos de minorias nacionais que desejam a independência de um país próprio. São nações com cultura, idioma, etnia e costume próprios, diferentes da população do país onde vivem. Então, de repente, um grupo dentro de um outro país, mas esse grupo fala outra língua, tem outra religião, tem outros costumes, então eles querem formar ali um país separado. Por exemplo, os curdos, né, os bascos, os catalãos, e entre outros aí, etc. Sobre os catalães. São uma nação que vive na região da Catalunha, que fica na Espanha, e tem 4 províncias. Pega território dessas 4 províncias: Barcelona, Girona, Lérida e Tarragona. Esses povos eles possuem um idioma próprio, o catalão, diferente do espanhol. Então, apesar de eles estarem dentro da Espanha, eles falam uma língua diferente. E eles também têm etnia e características próprias. Eles são bem diferentes do povo da Espanha. Por esse motivo, eles querem independência, eles querem ser um país próprio, a Catalunha. Em 2017 foi feito um referendo, né, uma consulta, e 90% dos catalães decidiram pela separação da Espanha. Porém, o governo espanhol não aceitou, não reconheceu essa independência. Vamos direto para as atividades? Se precisar, gente, vocês podem ir dando pause no vídeo, olhando melhor as figuras. Vejam que aqui no slide a gente já melhora as figuras em relação ao que está lá na apostila. Número 1. Com o auxílio de um mapa mundi, identifiquem quais continentes estão localizados os países de origem dos maiores grupos de refugiados. Então não é o país que acolhe, não, é o país de origem. Por exemplo, a gente tem aí, ó, Síria, Venezuela,
Afeganistão, Sudão, Mianmar. Então vocês têm que pesquisar onde, em qual continente esses países ficam. 2. De acordo com o que você estudou, por que esses países eles causam, né, eles geram muitos refugiados? E quais são as principais causas, quais são os principais países que recebem esses refugiados? Então, quais os motivos que eles estão saindo e quais os países que acolhem? Aqui, esse quadrinho já está mostrando para nós quais os principais países que acolhem os refugiados. Pergunta 3. Você vai escrever um pouco, hein? Vai fazer um parágrafo com os dados acima, que no caso aqui está abaixo, que foi apresentado pela Acnur, Alto Comissionado das Nações Unidas para Refugiados, e dê a sua opinião pessoal sobre o tema refugiados no mundo. Então você vai comentar um pouco desses gráficos. São 45 milhões de pessoas deslocadas internamente. 4,2 milhões pedindo refúgio. 3,6 milhões de venezuelanos deslocados fora de seu país. Eles estão fora da Venezuela por conta daquela crise. Então você vai fazer um parágrafo comentando essa situação toda e principalmente dando a sua opinião sobre esse tema. Aqui mais alguns gráficos, né, na mesma pergunta, para ajudar você a responder essa questão, tá bom? 4. Segundo o dicionário Aurélio, a palavra empatia é a capacidade psicológica para você se identificar com o eu do outro. Conseguir sentir o mesmo que este nas situações e circunstâncias por esse outro vivenciadas. Ato de se colocar no lugar do outro. Então é você tentar se colocar no lugar do outro, tentar sentir aquilo que o outro sente. Isso é empatia. Como remediar os problemas dos grupos minoritários no Brasil? Pesquise, se possível, quais são eles e se você faz parte de algum grupo, ou se conhece pessoas que fazem parte desses grupos minoritários brasileiros. Então, como melhorar a vida desses grupos minoritários? E caso você seja parte de um desses grupos, você aproveita e já comenta. Última pergunta. Você sabia que o time de futebol Barcelona é um símbolo cultural do povo catalão, que é uma minoria étnica? Falamos sobre os catalães agora no comecinho do vídeo. Pesquisa, se possível, como está a situação da Catalunha na atualidade. Então, o time Barcelona, tão famoso na Espanha, né, na verdade, ele faz parte do povo catalão, que é esse povo que quer virar um país separado. Então, pesquise como que está a situação desse povo da Catalunha hoje em dia. Fácil, né? Não se esqueça de tirar a foto, colocar o seu nome em todas as folhas, a sua sala, mandar para o seu coordenador ainda hoje. E dá uma moral aqui nesse canal, hein? Deixa seu like e se inscreva. Até mais!